E aí, galera, mais um vídeo gravado aqui, vamos lá. Seguindo aqui, aula de isomeria, questão isomeria plana. Questão 1. Dar os compostos 1, 2, 3 e 4 estão aqui. Assinala a alternativa correta em relação a esses compostos. Então aqui a gente vai ver os tipos de isomeria, né? Vamos lembrar aqui que são 5 tipos de isomeria plana. Então a gente tem isomeria de cadeia, isomeria de posição, de metameria, né? Ou compensação, função e tautomeria. Então, isomeria de cadeia é quando muda a cadeia carbônica. Cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia insaturada, cadeia normal ou saturada, cadeia ramificada ou normal, né? Já a de posição temos 3 possibilidades. A de posição temos a possibilidade de mudar a posição da insaturação da cadeia carbônica, a posição do grupo funcional, GF, tá bom? E também da insaturação, grupo funcional e da ramificação, lógico, do radical. Então são essas 3 possibilidades aqui. A metameria, por sua vez, é relacionada à posição, só que é a posição específica do heteroátomo. Ok? Então, quando a gente muda a posição do heteroátomo, portanto, tem que ser uma cadeia heterogênea para que possa ocorrer a metameria ou compensação. Já a de função, pelo nome já dá indícios, né? Muda a função orgânica. Um álcool num aldeído, ou então numa acetona, um ácido num éster, e vice-versa. E a tautomeria é um caso específico, né, de mudança de função, só que ocorre com a mudança estando no equilíbrio químico. Então, temos que ter o equilíbrio químico para configurar a tautomeria. Um exemplo clássico aqui é o ceto enólico. Ceto enólico, onde temos uma acetona se transformando no enol, ou aldo enólico. Aldo enólico, que é o aldeído se transformando no enol, ou vice-versa, visto que temos aqui um equilíbrio químico. Ok? Então vamos lá. Primeiro composto. Temos, se a gente analisar aqui uma cadeia carbônica normal, temos aqui um grupo álcool, tá? Um haleto, e só, cadeia ramificada, né? Temos ramificações. Vamos olhar as opções, fica mais fácil a gente conseguir aqui. Então lá, item A, o composto 2 e 4 apresentam tautomeria. Vamos lá então, 2 e 4 está falando que apresenta tautomeria. Então vamos analisar aí, 2 e 4. O 2 está aqui, 4 aqui. Tautomeria. Então aqui a gente primeiro, no 2 a gente tem um grupo éter, né? Grupo éter, bem aqui, ó. Bem nessa região a gente tem o éter. Já no composto 4, temos a presença de um álcool. Tá? A presença aqui de um álcool. Então aqui não temos tautomeria. Tá? Teríamos uma mudança de função e não é tautomeria. Não vou nem olhar se tem a mesma quantidade. Lógico que tem um cloro aqui, mas não seria tautomeria.
Composto, item B. 1 e 3 são metamers, ou metâmeros, ou isômeros de metameria. Vamos olhar. Composto 1 e 3. 1 e 3. Vamos lá. Composto 1 e 3. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor da gente visualizar. Prontinho. Então, vamos lá. 1 e 3 agora. 1 e 3, ele fala que tem metameria. Então, olha, cadeia carbônica, não tem heteroátomo, professor, então não tem possibilidade de metameria aqui, tá bom? Então, também está fora. Não pode ser A, não pode ser B. Item C. 1 e 3 são isômeros de cadeia. 1 e 3 isômeros de cadeia. Vamos olhar? Na primeira aqui a gente tem uma cadeia ramificada, e na 1, né? E na 3 também está ramificada a cadeia. Então, a cadeia continua sendo a mesma, né? Aberta, normal, aliás, aberta, ramificada, né? Mas o que mudou aqui foi a posição. Se você observar, muda a posição da hidroxila. Então, a C também está fora. D. 2 e 3 são isômeros de posição. 2 e 3, então vamos lá de novo. 2 e 3 aqui, isômeros de posição. Observa. 2 e 3, isômeros de posição? Não, professor, eu tenho um éter, e aqui eu tenho um álcool, né? Muda a função, então não é. Está fora. Por exclusão, você ia chegar na E. Vamos ver se ela confirma o nosso gabarito. 1 e 2 são isômeros de função. Vamos lá. 1 e 2. Então, se a gente comparar aqui, vamos ver se tem a mesma forma molecular. Ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. C6. Hidrogênios, 3, mais 1, 4, mais 3, tenho 7, com mais 3, 10, com mais 2, 12, com mais 1, 13. Um oxigênio e um cloro. Na de baixo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, mesma quantidade. Hidrogênios, 3, 4, 5, 8, 10, 13 também. Um oxigênio e um cloro. Então, a forma molecular, ela bateu. Agora, vamos observar se bate também o que ele está afirmando. 1 e 2 são isômeros de função? Vamos olhar. No 1 temos o que? Álcool. No 2 temos um éter. Perfeito. Né? Mudou aqui a função orgânica. Com a mesma forma molecular, temos compostos distintos. Então, por enquanto é verdadeiro. Aí ele afirma que 1 e 4 são isômeros de cadeia. 1 e 4. Vamos olhar para 4. A4, a gente tem... Então, concluímos item E. Realmente, né, são isômeros de cadeia. Observa que na primeira temos apenas uma ramificação, uma aqui, ó, um metil. Na segunda temos duas ramificações, né? É como um deslocamento aqui. E aí a gente tem dois metis, né? Duas ramificações aqui nessa, duas nessa, e uma apenas na primeira estrutura. Então, gabarito aqui na primeira questão, gabarito é, né? Ezinho é de escola. Vamos na próxima? Próxima questão. Isomeria plana também. Então, pede aqui para a gente afirmar quais são verdadeiras, né? Então, 3 afirmativas, aliás, 4 afirmativas, e aí pede quais são verdadeiras. Então, a primeira afirmativa diz que esse composto e esse, vou chamar de 1 e 2, tá? Não são isômeros. Ó, ele afirma que não são isômeros. Se a gente observar, né, eles realmente não são isômeros. Por que, professor? Não são. Observe que na primeira estrutura não temos ligação dupla. Não há insaturação.
Já na segunda estrutura, temos uma insaturação aqui, ó. Há a presença de uma insaturação. Então, por isso aqui vai mudar o número de hidrogênios, né? O número de hidrogênios vai mudar. E, portanto, não teremos a mesma quantidade de hidrogênio. E aí não teremos uma cadeia, não teremos isômeros. No composto 2. O composto 2, ele afirma que são tautômeros, né? Composto 2 são tautômeros. Professor, vamos lá. Eu tenho álcool e tenho álcool. Professor, mesma função, né? Tenho aqui a mesma função orgânica, não mudou, ó. Álcool e álcool. Então, se não muda a função, não há nem possibilidade de tautomeria. Então, o item 2 está fora. O 1 está correto, ele falou que não são e não são mesmo. Item 3. São isômeros funcionais. Vamos observar se são funcionais? No primeiro eu tenho aqui, ó, um grupo éter. Observe que eu tenho um oxigênio entre carbonos. Então, isso aqui eu tenho um éter. Já na segunda estrutura aqui, né, estrutura 1 e estrutura 2, a gente tem um álcool. A hidroxila tem que estar ligado nesse carbono aqui. E esse carbono, ele é um carbono saturado, né? Só tem ligação simples. Então, isso aqui é um álcool. Realmente, temos aí uma isomeria de função ou isômeros funcionais. A2 e A1, portanto, verdadeiras. 4. A2 e A1. A1 e A3, verdadeiras. 4. São isômeros de cadeia. Tá, vamos observar. Aqui a gente tem um grupo funcional hidroxila, um grupo dos álcools, né? A gente observa aqui. A gente está observando, olha, observe que a hidroxila está mudando sua posição. Se a gente considerar aqui esse composto 1 e aqui o composto 2, de 1 para o 2, no primeiro, a hidroxila, se a gente fosse numerar, ela estaria aqui, ó, 1, 2, 3. Estaria no carbono 3. Ela tem prioridade. Já na segunda estrutura, ela estaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Estaria na posição 4, certo? E aí muda também a posição da ramificação, porque no primeiro ficaria 4, 5, 6 e 7, a ramificação ficaria no 7, e agora a ramificação está no 3. Né? Então, mudou aí a posição, não é de cadeia, mas sim de posição. Ok? Então, gabarito aqui, 1 e 3. 1 e 3, temos gabarito aqui na B de bola. Ó, B de bola afirma que 1 e 3 são corretas. Próxima. Lá, mais uma questão de isomeria plana. Dados pares e compostos a seguir, classifique-os em isômeros constitucionais de função, posição, cadeia, metameros ou tautômeros. Vamos lá. Primeiro grupo. Vou chamar de 1 e 2. Tá? O que está mudando de 1 para o 2 aqui? Ó? Professor, tem insaturação, tem insaturação. No primeiro, a insaturação começa no carbono 1, no segundo, começa no carbono 2, certo? E aí, a gente tem a mudança da posição da insaturação, isomeria de posição, né? O primeiro aqui seria isomeria de posição. B, composto 1, 1 e 2, cadê? 1 e 2. Deixa eu trazer ele mais para cima, que ficou bem coladinho aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. É esse daqui, 1 e 2. Beleza. Vou fazer vermelho aqui para diferenciar 1 e 2. Observa que a gente tem aqui um álcool. A gente consegue ver um álcool aqui, ó, nessa região. E temos também um éster. Então, é um álcool se transformando num éster. Se a gente reparar,
né, a gente vai ter aqui, ó, a mesma quantidade de carbonos, né, 3 carbonos, aqui também, ó, 3 carbonos. Então, eu teria aqui o ácido propanoico e o éster etanoato de metila. Mudou a função, professor. Então, isomeria de função. Isomeria de função. Item C. No item C, temos agora a presença de uma cadeia heterogênea. Observa que eu tenho aqui o nitrogênio sendo heteroátomo, né? Eu teria aqui um grupo etil e um grupo etil, tá? Dietilamina. E aqui eu teria um grupo propil e o grupo metil, né? Então eu teria aqui metilpropilamina. Mudou a posição do heteroátomo. Isso se chama metameria. Metameria. Mais uma. Agora temos aqui no item D um composto, um hidrocarboneto de cadeia normal, né? Saturada, né? Cadeia saturada. E na outra aqui, ó, temos um composto de cadeia normal, né? Só normal não, ramificada. A gente tem uma ramificação aqui, ó. Seria a classificação 1, 2, 3, 4, tá? Então aqui a gente teria a ramificação no 2, né? No carbono 2. E aqui eu tenho uma cadeia normal, né? Sem ramificação. Então, cadeia normal, cadeia ramificada, isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia. No último, temos o seguinte. Observa que aqui a gente tem a nossa querida cetona, né? Carbonila entre carbonos. Cetona, nossa propanona. Propanona. E aqui a gente tem não é um álcool, hein? Ó, esse carboninho aqui, ele é um carbono que tem insaturação, tem ligação dupla nele. Então, isso aqui é um enol. Enol. E aí a gente teria aqui um equilíbrio, né? Aldoenólico. Aldoenólico não, cetoenólico. Certo? E aí a gente encaixa aqui a tautomeria. Quando isso acontece, temos tautômeros. Isomeria de tautomeria. Então, ficaria assim, fechando essa parte de isomeria plana. Perfeito? Vamos lá? Mais uma. Isomeria agora geométrica. Vamos lá? Isomeria geométrica. Então, lembrando da isomeria geométrica, a gente tem dois critérios, né? Que ela seja uma cadeia com ligação dupla entre carbonos, ou seja um alceno, ou uma cadeia fechada. Cadeia fechada. Certo? Ou alceno ou cadeia fechada. Esse seria o primeiro critério. Segundo critério, né, é que os ligantes aqui devem ser distintos, tá? Como assim, professor? Olha só, vou botar aqui, ó, R1 e R2 devem ser distintos. R1 tem que ser diferente de R2, assim como R3 e R4. R3 e R4 também, né? R3 distinto, diferente de R4. E isso seria o segundo critério. Tá? Então, alceno ou cadeia fechada e os ligantes de cada carbono da dupla serem distintos. Então, vamos lá. Aí temos
as possibilidades de ser cis ou trans, ou Z ou E, né? Esse Z ou E é mais abrangente porque vai envolver o número atômico dos ligandes. Vamos lá. O citral é uma mistura de isômeros geraniale e neral, obtida a partir do óleo essencial do limão. Devido ao seu odor agradável, é bastante utilizado na preparação de perfumes cítricos. A partir das estruturas apresentadas, podemos dizer, então a gente tem aqui o geraniol e o neral. Bom, então lá. O que é correto? Vamos julgar verdadeiro ou falso aqui. Primeiro item. Tá aqui, ó, item 1. O geraniol é isômero E e o neral é o isômero Z. Então vamos procurar primeiro os requisitos aqui, né? O 1 e 2. Ok? Então vamos primeiro procurar a dupla. O professor tem dupla aqui. Essa dupla, observa que esse carbono aqui tem dois ligantes que são metil, né? E aí, dois ligantes iguais não atende o segundo requisito, ó, não atende o segundo requisito aqui. Então não pode ser isso aqui, não pode ser essa dupla. Agora, nessa parte aqui, observe bem, temos a dupla entre carbonos. Esse carbono aqui, ele está fazendo dupla com o carbono aqui, ó, e tem um grupo aldeído desse lado, teria mais um hidrogênio aqui. Já o segundo carbono aqui, ó, o da esquerda, ele tem um grupo metil, e tudo isso aqui que seria um grupo maior ligado a ele. Perfeito? Então a gente tem aqui, ó, realmente atendido às duas possibilidades. Primeiro, tem ligação dupla, tem a dupla. Segundo, né, os ligantes são distintos. Então, agora vamos observar lá no outro. O que mudou? Novamente, temos a dupla, só que agora observa o seguinte, ó. Se a gente vem aqui, vou até fazer a limpeza aqui para a gente visualizar direitinho. Já identificamos onde vai acontecer. Vai ter, professor? Vai ter. Agora, como saber quem é o E e quem é o Z? Então, vamos lá. Vamos cortar aqui, ó. Se a gente fazer um plano aqui, ó, bem no meio da dupla, esse plano dividindo aqui a dupla, a gente botando aqui o hidrogênio aqui para baixo, a gente observa que os menores valores, né? Aqui eu tenho carbono, mas aqui eu tenho carbono também, pessoal. Mas esse carbono aqui, ó, é um metil, né? Um grupo menor, comparado a esse daqui. Esse daqui tem maior importância, né? Um grupo aldeído, ligado a esse outro grupo aqui que é grandão, ó. Então, isso aqui eu teria em posições opostas, tá? Em posições opostas, é o Ezinho, tá? Como se fosse o trans. Esse Ezinho é da palavra alemã, esma. Já o cis, ele vai bater aqui com a letrinha Z, que também é uma palavra alemã que tem o significado de semelhantes, né? Ou seja, do mesmo lado, os semelhantes. E aí a gente observa que fazendo o corte na dupla, a gente observa que os menores grupos, no caso o H e o grupo metil, né? O hidrogênio e o grupo metil ficam do mesmo lado, como se fosse o composto cis. E aí a gente teria o composto Z, né? Zis. Então a primeira é verdadeira. 2.
O geraniol e o neral apresentam a mesma forma molecular. Vamos observar? Nem precisa observar porque ele já afirma na questão, né? O citral é uma mistura de isômeros. Se são isômeros, pessoal, se são isômeros, certo? Eles vão necessariamente apresentar a mesma forma molecular, tá? A mesma forma molecular. Agora, se é esta forma molecular, aí a gente tem que averiguar, né? Não dá simplesmente para ir marcar verdadeiro. Vai que não é, né? Às vezes tem uma pegadinha. Então vamos contar aqui, ó. Carbono, 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 carbono. Vou fazer só uma vez para um deles. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aí, tá vendo? Tem 10 carbonos. Então, ele afirma aqui, ó, que tem 9, professor. Novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, tem um erro aqui. Tem um erro na forma molecular, certo? Então, aqui, ó, é falsa. A gente, às vezes, está com pressa e quer matar a questão e aí acaba perdendo. Vamos lá, próximo. O geraniol e o neral apresentam uma carbonila como grupo funcional e por isso são chamados de cetona. Opa, não é cetona. Cetona se fosse carbonila entre carbonos. Aqui a carbonila, observa que ela está na extremidade. E isso aqui é aldeído. Aldeído. Não é cetona. Então também é falsa a 3. Quarta. O geraniol e o neral são terpenos que apresentam isomeria espacial óptica. Vamos olhar a primeira afirmativa. São terpenos? Sim. Sim. O que são terpenos? Compostos que apresentam aroma e odor, como é falado até mesmo na questão. Tá? Agora, que possui isomeria espacial óptica, aí é um pouco diferente. Vamos observar que, lembrando que isomeria óptica eu tenho que ter carbono quiral. Carbono com 4 ligantes distintos. Então, ó, não posso ter esse carbono, nem esse que tem dupla, assim como esse. Esse aqui tem 2 hidrogênios, então não pode ser assim como esse também. Tem 2 ligantes iguais. Dupla, 3 hidrogênios, dupla. Então, nenhum dos carbonos aqui possui assimetria. Nenhum carbono é quiral, logo não há isomeria óptica. Portanto, falsa também. Último, o geraniol e o neral apresentam uma dupla ligação conjugada a uma carbonila. Temos carbonila? Sim. Ligação conjugada é aquela ligação onde a gente tem uma cadeia carbônica. Olha só, tem uma dupla, pulo uma, dupla, mais uma e aí dupla. Uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Então, exatamente isso que a gente consegue observar. Ó. Temos a carbonila aqui, carbonila, pulou um carboninho, né? Pulou a próxima aqui e logo na sequência temos uma dupla. Então, é mais ou menos isso, realmente verdadeira. Perfeito? Então, ficamos aí com a seguinte situação. Verdadeira, falsa, 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 verdadeira. Dando continuidade, isomeria óptica, questão 6. A noradrenalina é um hormônio cuja fórmula estrutural encontra-se representada a seguir. O número, olha só, correspondente à seta que indica o átomo responsável pela atividade óptica dessa molécula é. Pessoal, ele está falando do carbono quiral, né? Está falando do nosso querido carbono quiral. Carbono assimétrico, que nada mais é, né, do que um carbono que possui 4 ligantes. Não precisa ser
Só 2 ou 3? Não, professor, tem que ser os 4. Tem que ser os 4, né? Os 4 ligantes distintos, né? R1 diferente de R2, que é diferente de R3 e que é diferente de R4. Os 4, se não atender a esse critério, não é um carbono assimétrico, não possui atividade óptica. Então ele pergunta aqui qual é. É o da seta 1? É o 2? É o 3? É o 4 ou 5? 4 ou 5. Vamos observar bem? O 1 pode ser 1. Olha só, pode ser 1. Se a gente for olhando aqui agora devagarzinho, ó. Dá para ser 1? Professor, esse carbono aqui, ele tem hidroxila, mas tem dupla, professor, não pode, ó. Tem que ter 4 ligações. Tem que ser 4 ligações simples. Não pode ter dupla, não pode ter tripla. Então não pode. 1 está fora. 2. Mesmo caso, ó. Esse carboninho tem dupla. Não pode. Está fora. 3. O 3, ó. Ele tem hidroxila. Ele está ligado a este outro carbono que está presente no anel. Está ligado a esse grupo aqui, todinho. Olha só. E está com um hidrogeninho aqui escondido. Perfeito? Então, gabarito 3, tá? Gabarito C. Tá? Este é nosso carbono quiral. Professor, por que não pode ser o 4? Olha o 4. O 4 ele tem 2 hidrogênios, né? 2 ligantes iguais, não pode. Certo? E o 5 nem carbono é o nitrogênio. Então, a única opção correta aí seria C3. Mais uma. Isomeria óptica. Verdadeiro e falso. Verdadeiro ou falso? Bora lá. Dada a estrutura da glicose na forma de cadeia aberta, assinale V ou F. Então vamos lá. Possui isomeria geométrica? Professor, isomeria geométrica, né? A gente já discutiu em outras aulas. Tem que ter ligação dupla entre carbonos ou ser cadeia fechada. Uma coisa ou outra. E não tem. Professor, tem dupla, mas é com oxigênio. Isso não conta. Perfeito? Então, não pode. E a primeira afirmativa é falsa. Segunda afirmativa. Não é observado qualquer tipo de isomeria. Vamos observar que a gente está trabalhando aqui isomeria óptica. Então, tenho aqui, ó, esse carbono. Vamos marcar os carbonos quirais. Eu tenho aqui, ó, 1. Tenho aqui, ó, 2, 3, 4 carbonos quirais. Certo? 4. Não é só um, mas é 4 carbonos quirais. Tenho 4 carbonos quirais. Então, há sim isomeria óptica. Então, ó, ele não é observado qualquer tipo de isomeria? Sim. Temos sim. É falso. Possui isomeria óptica? Verdadeira. Possui a função ácido carboxílico em sua cadeia? Não lembro, professor, o que é ácido carboxílico. Carbonila mais hidroxila no mesmo carbono. Não é o caso. Tem uma carbonila de um lado e a hidroxila do outro. Não estão no mesmo carbono. Então, portanto, é falsa. Possui 4 carbonos quirais. Perfeito. E pode apresentar no máximo 16 isômeros ópticos ativos. É só a gente lembrar do NIOA, né? Número de isômeros opticamente ativos, que é 2 elevado ao número de carbonos quirais. Aplicando isso aí, a gente vai ter o seguinte: 2 elevado a 4, né? Foram 4 carbonos quirais, né? 4 com ligações, né, diferentes, são 4 ligantes diferentes, né? Lembra de carbono quiral, ó, hidroxila, hidrogênio, esse grupo aqui, todo esse grupozão aqui, ó. Certo? Então, por isso que ele é quiral, assim como os outros aqui vão ser. Então, 2 elevado a 4, a quarta potência, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que dá realmente
16, certo? Desses 16, 8 serão levógeros e 8 serão destrógeros. 8 vão desviar a luz para a esquerda e 8 vão desviar a luz para a direita. Então, a afirmativa aqui está correta. Próxima. Possui apenas 4 isômeros ópticos. Não, acabamos de ver que são 16. Falsa. Seu nome oficial é o 2,3,4,5,6 pentahidroxihexanal. Então vamos olhar. Aqui ele não está considerando a isomeria, certo? Está considerando simplesmente a molécula aqui. Então vamos analisar aqui com calmazinho para ver se realmente bate. Vou zerar isso aqui também. Vamos lá. Quem manda? Eu tenho o grupo hidrox e tenho o grupo carbo, né? A carbonila aqui, que aqui vai gerar um aldeído, né? Tem um grupo aldeído aqui, tem uma função aldeído. E tem o grupo álcool. Quem é que tem mais importância, professor? Quem tem mais importância? Né? O aldeído. Então, se ele tem mais importância do que o álcool, eu devo numerar a partir dele. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Onde é que eu tenho o grupo álcool, né? Eu tenho o grupo álcool no 2, no 3, hidroxila, no 4, hidroxila, no 5, hidroxila, no 6 também tem hidroxila, e no 2 também. Então, portanto, fica 2,3,4,5,6 pentahidrox. Realmente, pentahidrox, como ele colocou aqui. E aí a cadeia total tem 6 carbonos. X. Ligação simples entre os carbonos da cadeia? Sim. AN. E termina com al de aldeído, né? Al de aldeído. Então, portanto, verdadeira. Verdadeira aqui. Tá? Verdadeira. Ok? Então, fechamos mais uma questão. Não se esquece de se inscrever. E de seguir e curtir o nosso conteúdo. Valeu!